Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. 1 Pedro 1, 3 e 4. As promessas de Deus são o tesouro peculiar dos que creem. A substância da herança da fé está neles. Todas as promessas de nossa aliança com Deus são nossas para ter e manter como nossa posse pessoal. Nós as recebemos e as abraçamos pela fé, e elas constituem nossa verdadeira riqueza. Temos certas coisas muito preciosas para desfrutar realmente neste momento, mas o capital de nossa riqueza, a maior parte do nosso patrimônio, está na promessa do nosso Deus. O que temos em mãos é apenas 1 centavo do imensurável salário de graça que nos deve ser pago no tempo devido. Mesmo agora, o Senhor nos dá graciosamente todas as coisas necessárias para esta vida piedosa, mas suas bênçãos mais preciosas estão reservadas para o tempo vindouro. A graça que Ele nos concede dia a dia é o nosso sustento para as despesas de viagem no caminho de volta para casa, mas não constitui o nosso patrimônio. Os suprimentos providenciais são as porções próprias para a jornada, mas não é o banquete final do amor. Podemos perder essas refeições ao longo do caminho, mas estamos destinados à ceia das bodas do Cordeiro, como está em Apocalipse 19, verso 9. Os ladrões podem roubar o dinheiro que temos em mãos, mas nosso tesouro peculiar está escondido com Cristo em Deus, e não existe temor de perdê-lo. A mão que sangrou para nos dar a posse desse tesouro está guardando para nós. É uma grande alegria ter a plena certeza da nossa participação nas promessas, mas podemos perder esse sentimento de alegria e podemos ter dificuldade em consegui-lo novamente, e ainda assim a herança eterna continuará verdadeiramente nossa. É como se uma pessoa tivesse em mãos uma cópia fiel dos seus títulos de propriedade e se deleitasse muito em lê-las, até que, por algum infortúnio, sua cópia seja roubada ou extraviada. A perda de seus documentos não é a perda de seus direitos. A aprazível leitura do título de propriedade foi descontinuada, mas a reivindicação de seus bens não foi comprometida. A promessa do pacto está vinculada a cada coerdeiro com Cristo, e não existe tal coisa como a quebra dessa obrigação. Muitos acontecimentos podem ter a tendência de abalar o sentimento de segurança do crente, mas a promessa é firme para toda a descendência. Romanos 4:16. Nosso maior bem não está em nenhum conforto ou confiança presente que recebemos da promessa, mas na própria promessa e na herança gloriosa que ela nos assegura. Nossa herança não se encontra desse lado do Jordão. Nossa cidade de morada não está dentro das fronteiras do presente. Nós a vemos de longe, mas esperamos por seu pleno usufruto naquele dia ilustre em que o cabeça da aliança será revelado em sua glória e todo o seu povo estará com ele. A providência de Deus é nosso provento terreno, mas a promessa de Deus é nossa herança celestial. Já lhe ocorreu perguntar por que a maneira de Deus lidar com seus escolhidos deve ser através de promessas? Ele poderia ter concedido suas bênçãos de uma só vez e sem nos dar a conhecer sua intenção. Dessa forma, ele teria evitado a necessidade de um pacto a respeito delas. Não havia necessidade na natureza das coisas para esse plano de promessas. O Senhor poderia ter nos dado todas as misericórdias de que precisávamos sem se comprometer a fazer tal empreendimento. Deus, com sua grande força de vontade e firmeza de propósito, poderia ter secretamente resolvido em si mesmo fazer tudo o que faz aos crentes sem tê-los feito confidentes dos seus divinos desígnios. Ele manteve muitos decretos ocultos antes da fundação do mundo. Por que então ele revelou seus propósitos de bênçãos? Por que suas tratativas com seu povo, desde o portão do Éden até agora, têm sido baseadas em promessas expressas publicamente? Será que a pergunta não responde por si mesma? Em primeiro lugar, não poderíamos ter sido crentes se não houvesse uma promessa na qual acreditar. Para que o método de salvação fosse pela fé, deveria ser feita uma promessa sobre a qual a fé pudesse ser exercida. O plano de salvação pela fé foi o designado porque é mais adequado ao princípio da graça.
Isso envolve a concessão de promessas, a fim de que a fé pudesse ter tanto alimento quanto fundamento. A fé sem uma promessa seria como um pé sem base para se apoiar. E tal fé, se ela assim ainda pudesse ser chamada, seria indigna do plano da graça. Sendo a fé escolhida como o grande mandamento evangélico, a promessa torna-se uma parte essencial da dispensação do Evangelho. Além disso, é um pensamento fascinante que nosso bom Deus, intencionalmente, nos dá promessas de coisas boas para que possamos apreciá-las duas vezes, primeiro pela fé e depois pelo usufruto. Ele dá duas vezes e o faz por promessa. E nós também recebemos duas vezes, ao abraçarmos a promessa pela fé. O tempo para o cumprimento de muitas promessas não é de imediato, mas pela fé realizamos a promessa e o prenúncio da bênção esperada enche nossa alma com o benefício muito antes de ela realmente se concretizar. Temos um exemplo disso em grande escala nos fiéis do Antigo Testamento. A grande promessa da semente na qual as nações deveriam ser abençoadas era o terreno da fé, o fundamento da esperança e a causa da salvação para milhares de crentes antes que o Filho de Deus realmente aparecesse entre os seres humanos. Jesus Cristo não disse: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se nele, em João 8,56. O grande pai dos fiéis viu o dia de Cristo através do telescópio da promessa de Deus, pelo olho da fé. E embora Abraão não tenha obtido o cumprimento dessa promessa, pois adormeceu antes da vinda do Senhor, assim como Isaque, Jacó e muitos outros fiéis, ainda assim ele tinha Cristo em quem confiar, Cristo em quem se alegrar e Cristo para amar e servir. Antes de nascer em Belém ou ser sacrificado no Calvário, Jesus era realmente visto pelos fiéis a ponto de deixá-los cheios de gozo e felizes. A promessa lhes deu um Salvador antes que o Salvador realmente aparecesse. O mesmo se dá conosco neste momento. Por meio da promessa, entramos em posse de coisas ainda não vistas. Por antecipação, tornamos a bênção vindoura presente para nós. A fé elimina o tempo, aniquila a distância e traz de imediato a posse das coisas futuras. O Senhor ainda não nos concedeu o momento de nos unirmos aos aleluias do céu. Ainda não passamos pelas portas de pérola, nem pisamos as ruas de ouro transparente, como está em Apocalipse 21:21. Mas a promessa de tal felicidade ilumina a escuridão de nossa aflição e nos dá imediata antecipação da glória. Triunfamos pela fé antes que nossas mãos realmente agarrem as palmas, como está em Apocalipse 7:9. Nós reinamos com Cristo pela fé antes que nossa cabeça seja circundada por nossas coroas imperecíveis. Muitas e muitas vezes temos visto o amanhecer do céu enquanto vemos a luz romper a promessa. Quando a fé foi vigorosa, subimos onde Moisés estava e contemplamos a terra que mana leite e mel. E então, quando o ateu declarou que não há cidade celestial, respondemos: não a vimos nas montanhas das delícias? Vimos o suficiente por meio da promessa para nos certificarmos da glória que o Senhor preparou para aqueles que o amam, como está em 1 Coríntios 2:9. E assim obtivemos nosso primeiro antegozo das bem-aventuranças prometidas, e encontramos nele um penhor seguro de nosso pleno e final desfrute dela. Você não acha que a promessa também tem a intenção de nos afastar constantemente das coisas que são vistas, conduzindo-nos para frente e para cima, para o espiritual e o invisível? Quem vive da promessa de Deus subiu em uma atmosfera bem diferente daquela que nos oprime nestes vales baixos da vida cotidiana. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes, diz o Salmo 118, 8 e 9. E assim é, de fato, pois é mais espiritual, mais nobre, mais inspirador. Precisamos ser elevados a esta confiança elevada pelo poder divino, pois nossa alma se apega naturalmente ao pó. Ai de nós! Somos prejudicados por nosso desejo idólatra de ver, tocar e manusear. Confiamos em nossos sentidos, mas não temos senso suficiente para confiar em nosso Deus. O mesmo Espírito que levou Israel a clamar no deserto: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, como está em Êxodo 32:1, nos leva a suspirar por algo tangível, de carne e osso,
no qual nossa confiança pode se firmar. Temos fome de provas, sinais e evidências, e não aceitaremos a promessa divina como melhor e mais segura do que todos os sinais visíveis. Assim, nos enfraquecemos em razão da fome por sinais e evidências que são visíveis, até sermos levados a tentar as coisas melhores e mais seguras que são invisíveis. É algo abençoado a um filho de Deus deixar para trás a areia das coisas temporais e caminhar na rocha das coisas eternas, ao ser chamado a andar pela regra da promessa. Além disso, as promessas são um auxílio da parte do Senhor para o nosso coração. O Filho de Deus, quando acredita na promessa, é levado a perceber que Deus existe e que se torna galardoador dos que o buscam, como está em Hebreus 11:6. Nossa tendência é fugir de um Deus real. Vivemos e nos movemos na região do materialismo e estamos aptos a nos deixar cativar por suas influências. Percebemos a realidade do corpo quando temos dor nele, e percebemos este mundo como real quando sentimos o peso da cruz que carregamos. Ainda assim, o corpo é uma tenda fraca e o mundo uma mera bolha. Estas coisas visíveis são insubstanciais, mas nos parecem tristemente sólidas. O que precisamos é saber que o invisível é tão real quanto o visível, e ainda mais. Precisamos de um Deus vivo neste mundo moribundo, e devemos tê-lo verdadeiramente perto de nós, ou estaremos perdidos. O Senhor está treinando seu povo para perceber a sua presença. A promessa faz parte desse processo educativo. Quando o Senhor nos outorga a fé e descansamos sobre sua promessa, então somos colocados frente a frente com ele. Perguntamos: quem fez essa promessa? Quem deve cumprir essa promessa? E nossos pensamentos são assim levados à presença do glorioso Deus. Sentimos como ele é necessário para todo o sistema de nossa vida espiritual e como ele realmente se insere nele para que nele vivamos, nos movamos e tenhamos nossa existência, como está em Atos 17:28. Se a promessa nos alegra, é porque tão somente Deus está por trás dela. Pois as simples palavras da promessa não são nada para nós, exceto porque vêm dos lábios de Deus, que não pode mentir, como está em Hebreus 6:18, e exceto porque são produzidas por aquela mão que não pode falhar. A promessa é a previsão do propósito divino. A sombra da bênção vindoura, na verdade, é o sinal da própria proximidade de Deus conosco. Fomos moldados por Deus a fim de cumprir os seus propósitos, e essa é uma das suas razões para ele lidar conosco segundo o método da promessa. Talvez, se o Senhor tivesse lançado suas misericórdias à nossa porta, sem uma dica prévia de sua vinda, nós não deveríamos ter nos importado em saber de onde elas vieram. Se ele as tivesse enviado com regularidade ininterrupta, como ele faz com o sol que nasce todas as manhãs, poderíamos tê-las desprezado como resultado comum das leis naturais, e assim teríamos nos esquecido de Deus por causa da pontualidade da sua providência. Certamente não teríamos aquela grande experiência do ser e da bondade amorosa de Deus que agora recebemos ao lermos a promessa, ao aceitá-la pela fé, ao suplicá-la em oração e no devido tempo vê-la cumprida. Essa constância da generosidade divina que deve sustentar e aumentar a fé é muitas vezes o meio de enfraquecê-la. Aquele cujo pão chega até ele por uma iniciativa governamental ou recebe algum auxílio moradia é tentado a esquecer que Deus tem alguma intervenção nisso. Não deveria ser assim, mas, em razão da dureza do nosso coração, tal resultado danoso decorre frequentemente da constância de uma providência graciosa. Talvez eu não devesse me perguntar se aqueles israelitas que nasceram no deserto e que recolhiam o maná todas as manhãs durante anos também haviam deixado de se admirar por ele ou de ver a mão do Senhor naquele acontecimento. Que vergonhosa estupidez! Ah, mas como isso é comum! Muitas pessoas viveram da ajuda alheia e viram a mão do Senhor na dádiva de cada pedaço de pão. Por fim, devido à bondade de Deus, elas prosperaram neste mundo e obtiveram uma renda regular, que receberam sem preocupação e sem problemas. E logo chegaram a olhar para a prosperidade como resultado natural do seu próprio esforço e não louvaram mais a bondade amorosa do Senhor.
Viver sem a presença consciente do Senhor é uma situação terrível. Suprido, mas não por Deus. Sustentado sem a mão de Deus. Era melhor ser pobre ou doente ou exilado, e assim ser levado a se aproximar do nosso Pai Celestial. Para evitar que nos deixemos cair na maldição de nos esquecermos de Deus, o Senhor tem o prazer de dispor suas bênçãos mais seletas em vínculo com as suas próprias promessas, e assim despertar nossa fé em referência a elas. Ele não permitirá que suas misericórdias se tornem véus para esconder seu rosto dos olhos do nosso amor, mas ele faz delas janelas através das quais ele nos observa. O prometedor é visto na promessa, e nós observamos para ver sua mão no desempenho. Assim somos salvos daquele ateísmo natural que se esconde no coração do homem. Creio que seja benefício repetir que somos postos sob o regime da promessa para que possamos crescer na fé. Como poderia haver fé sem promessa? Como pode haver fé crescente sem que se compreendesse cada vez mais a promessa? Na hora da necessidade, devemos lembrar daquilo que Deus disse: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei. Salmo 50, 15. A fé crê nessa palavra, invoca a Deus e entrega-se a Ele. Assim, ela se fortalece e é feita para glorificar o Senhor. Às vezes, a fé não encontra a promessa cumprida no momento, mas ela tem de esperar um pouco. Esse é um bom exercício para ela e serve para testar sua sinceridade e força. Esse teste traz segurança ao crente e o enche de conforto. Gradativamente, uma oração é respondida, a bênção prometida é concedida, a fé é coroada de vitória e a glória é dada a Deus. Mas enquanto isso, a demora produziu a paciência da esperança e fez com que toda misericórdia tivesse um duplo valor. As promessas oferecem um campo de treinamento para a fé. São varas e barras de salto para o exercício atlético da nossa jovem fé, cujo uso se torna tão forte que pode desbaratar exércitos e saltar muralhas, como está no Salmo 18, 29. Quando nossa confiança em Deus é firme, rimos da impossibilidade e gritamos: isso é possível. Mas isso não seria possível se não houvesse uma promessa infalível com a qual a fé pudesse se cingir. Essas promessas, que ainda não foram cumpridas, são preciosas ajudas para o nosso progresso na vida espiritual. Nos sentimos encorajados por grandes e preciosas promessas para aspirar a coisas mais elevadas. A perspectiva de coisas boas que virão nos fortalece para perseverar e avançar. Você e eu somos como crianças pequenas que estão aprendendo a andar e são induzidas a dar um passo de cada vez por uma maçã que lhe é oferecida. Somos persuadidos a testar as pernas trêmulas de nossa fé pela visão de uma promessa. Assim somos atraídos a dar um passo mais próximo em direção a nosso Deus. A criancinha é bastante propensa a se agarrar a uma cadeira. É difícil conseguir que ela abandone tudo e se aventure sobre os próprios pés. Mas, por fim, torna-se ousada o suficiente para uma pequena viagem que termina nos joelhos de sua mãe. Essa pequena aventura leva a outra e outra até que ela corre sozinha. A maçã desempenha um grande papel no treinamento do bebê, assim como a promessa na educação da fé. Promessa após promessa que recebemos até agora leva-nos a confiar e podemos desistir de rastejar sobre a terra e apegar-se nas coisas que descansam sobre ela. E podemos nos comprometer com a caminhada da fé. A promessa é um instrumento necessário para a educação da nossa alma em todo tipo de graça e ações espirituais. Quantas vezes eu disse: meu Senhor, recebi muito de ti, bendito seja o teu nome por isso. Mas ainda há mais uma promessa da qual eu não desfrutei, por isso irei adiante até que ela se realize. O futuro é um país desconhecido, mas entro nele com tua promessa e espero encontrar nele a mesma bondade e misericórdia que me seguiram até agora. Sim, busco coisas maiores do que estas. Também não posso me esquecer de lembrá-lo de que a promessa faz parte da conjuntura de nossa condição espiritual aqui embaixo, porque nos incentiva a orar. O que é oração, senão a promessa suplicada? Uma promessa é, por assim dizer, a matéria-prima da oração. A oração rega os campos da vida com as águas que estão armazenadas nos reservatórios da promessa.
A promessa é o poder da oração. Vamos a Deus e lhe dizemos: cumpre o que disseste. Ó Senhor, aqui está a tua palavra. Nós te rogamos que a cumpras. Assim, a promessa é o arco pelo qual atiramos as flechas da súplica. Em tempos de dificuldade, gosto de encontrar uma promessa que se ajuste exatamente à minha necessidade e depois colocar meu dedo sobre ela e dizer: Senhor, esta é a tua palavra. Suplico-te que proves que assim o é, cumprindo-a em meu caso. Creio que esta é a tua própria escrita e peço-te que faças o que seja bom para a minha fé. Acredito na inspiração plenária da Bíblia, ou seja, cada palavra da Escritura nos é dada por Deus e é inspirada por Ele. E humildemente espero que o Senhor cumpra de forma plenária todas as promessas que Ele tem assentado por escrito. Tenho o prazer de pleitear junto ao Senhor usando as próprias palavras que Ele usou e de esperar que Ele faça o que disse, porque Ele o disse. É algo grandioso ser levado à oração por necessidade, mas é melhor ser atraído pela expectativa que a promessa desperta em nós. Devemos orar se Deus não providenciou para nós uma razão para orar e depois nos encorajou com promessas graciosas de uma resposta? Sendo assim, na ordem da providência, somos provados e depois provamos as promessas. Somos levados à fome espiritual e depois somos alimentados com a palavra que sai da boca de Deus, como está em Mateus 4:4. Pelo método que o Senhor segue com seus escolhidos, somos mantidos em constante relacionamento com Ele. E não nos é permitido esquecer de nosso Pai Celestial. Muitas vezes estamos no trono da graça, louvando a Deus pela promessa cumprida e suplicando promessas nas quais confiamos. Fazemos inúmeras visitas à morada divina, porque há uma promessa para implorar e um Deus esperando para ser gracioso. Esta não é uma ordem de coisas pelas quais devemos ser gratos. Não devemos engrandecer ao Senhor, não só para que Ele derrame sobre nós chuvas de bênçãos prometidas, mas também para que aumente o valor de seus benefícios, tornando-os temas de suas promessas e objetos de nossa fé. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. 1 Pedro 1, 3 e 4.